Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? O vídeo de hoje aqui vai ser bem diferente, tá? Mas vai ser muito especial, justamente porque eu vou começar uma nova pegada aqui com vocês em relação às enquetes que eu fiz alguns dias atrás. Eu vou estar respondendo todas as perguntas que vocês mandaram para mim, tá? Através do vídeo. Ao invés de responder vocês lá dentro dos comentários, eu vou responder com vídeo, porque eu acho que fica mais didático, tanto para vocês quanto para mim, tá? Fica mais fácil para eu explicar e mais fácil para vocês entenderem também, tá bom? Então espero que vocês gostem. Depois do vídeo, deixa nos comentários a sua opinião, tá? O que você achou, se você acha que eu devo continuar com essa nova pegada aqui no canal, tá? Se você não gostou também, deixa lá nos comentários, é muito importante eu saber a sua opinião, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira pergunta que a gente vai responder aqui é do Jefferson Carvalho. Ele pergunta o seguinte: qual tropa T11 eu devo desbloquear primeiro? Jefferson, excelente pergunta. Muita gente acha que qualquer tropa T11 vai ajudar ele no jogo. Não é bem assim, tá? Isso é muito importante. No meu caso aqui, eu estou desbloqueando nesse momento a tropa Vespa Letal, que é o motociclista que a gente fala masculino T11. Para mim, essa é uma das melhores tropas do jogo, tá? Por que você fala isso, Chuck? Porque a tropa T11 de motociclista, ela tem duas, né? Que é a Coyote, essa daqui, e a Vespa Letal, que é a que eu estou desbloqueando agora. Qual que é a diferença? A Coyote, ela é uma motociclista muito parecida com a motociclista T9, que é a Raio da Guerra. Ela joga basicamente à distância, ou seja, ela é mais eficiente contra atiradores. De novo, isso não significa que ela não vai matar as outras tropas, não é isso. Mas ela tem uma eficiência melhor contra atiradores, tá? Então, atiradores são poucas pessoas que utilizam no jogo. Então, o jogo ele é mais hypado, mais voltado para motociclista. Por isso que no meu caso, eu prefiro a Vespa Letal, que ela vai funcionar muito bem para todo tipo de tropa, tá? E para a maioria que é o motociclista. Então, no meu caso, a Vespa Letal, ela é uma tropa literalmente atacante. Ela é exatamente igual ao Terminador, que é a tropa T10, que é uma tropa extremamente forte. Já a Coyote, ela joga um pouco mais de suporte, um pouco mais lá atrás. Mas, de novo, não significa que ela é ruim, tá? Mas na minha escolha, eu escolhi a Vespa Letal. Em relação ao atirador, a gente tem a Arpia, excelente tropa, mata muito, tá? Se você é um jogador de atirador, desbloqueie essa T11 aqui, que ela vai substituir basicamente a Assassina, que é outra atiradora muito boa também, tá? A Arpia é fantástica. Em relação a veículo, se você tá aí mudando a sua estatística para veículo por causa dos renegados, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas a tropa mais fraca, vou falar com um português aberto, o mais lixo do jogo é o veículo. Então, se você quer desbloquear um T11, não vai achando porque é um carrão robusto que ele é uma tropa muito boa, não. O veículo ele é forte e tudo mais, mas ele tem uma característica muito ruim, que é morrer muito rápido. Então, em batalha, ele vai morrer extremamente rápido, até mais rápido que o próprio Brutamonte, que é a tropa de frente, porque o carro é como se fosse um segundo Brutamonte, mas ele não tem tanta defesa, tanta vida em prática, tá lá na hora da batalha em si, quanto o Brutamonte. Então ele vai morrer até primeiro do que o próprio Brutamonte T10, Brutamonte T7, que são os Brutamontes de linha de frente. Então toma muito cuidado. Já em relação ao próprio Brutamonte, eu não indico você a fazer primeiro esse Minotauro, porque o Minotauro ele é uma tropa T11 que vai substituir o Montanha, que é o T10. Por que eu tô falando isso para vocês? Já que o Brutamonte T10 é a tropa principal na hora da defesa, ou seja, ele vai ficar na linha de frente, se você tiver o Minotauro, ele vai substituir o T10. O que significa? Ele vai morrer primeiro. Então você vai ter uma tropa muito difícil de ser feita e vai morrer extremamente fácil. Então você vai ter que ter um gasto muito alto de morfina para poder curar as tropas depois. Ou seja, não compensa. Então essa aqui deve ser a última tropa que você deve pensar, até mesmo depois do próprio carro, tá? Porque ela não é uma tropa muito boa para quem não gasta muito dinheiro no jogo. Já o Destruidor, ele é uma tropa muito forte, tá? Uma tropa atacante extremamente forte. Porém, ela é uma tropa mais recomendada para quem vai jogar com estatísticas de Brutamonte. Por quê? Existem três tipos de tropa básicas que a gente utiliza. Atirador, que a gente utiliza mais ela em arena, competição mobiliária, em eventos que não são combates direto em mansão. Depois a gente tem os motociclistas, que a gente vai usar basicamente em todos os eventos, né, nos quais a gente vai atacar mansões, vai atacar torres, enfim, vai atacar diretamente alguma pessoa. E depois a gente tem os brutamontes. Os brutamontes eles são utilizados principalmente por jogadores globais
para poder segurar incursões. Então é uma tropa defensiva, tá? Então o pessoal vai utilizar os brutamontes para atacar, né, em grandes incursões ou para defender também em grandes incursões, tá? Mas não quer dizer que você não possa utilizar em dias normais. Poder pode, mas não é indicado, beleza? Então a tropa T11 que eu indicaria para vocês de cara seria a Arpia, a atiradora T11, ou a Vespa Letal, que é o motociclista T11, uma dessas duas. Mas de novo, vai depender do seu estilo de jogo, da sua estatística principal, tá bom? Então, Jefferson, espero que tenha ficado respondido aí, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Vamos continuar aqui. A próxima pergunta é a do Felipe Fernandes. Ele fala o seguinte: a partir de quantos ataques a porcentagem de recompensas aumenta e se funciona com mercenários? Ele quer saber se tem uma quantidade específica de ataques que você faz para ganhar mais recompensas nos mercenários e também nas forças de rua. Felipe, essa resposta é bem tranquila e a resposta é não, tá? Não existe uma quantia específica. Você vai ganhar de maneira aleatória as recompensas, porém, quanto maior o nível das tropas, tanto das forças de rua quanto dos mercenários, melhores vão ser as suas recompensas, tá? Mas não tem uma quantidade específica, isso é aleatório, não tem como a gente mensurar isso daí, tá bom? Próxima pergunta aqui é do Headshot FF. Ele pergunta se existe algum macete para roubar flores. Headshot, muito obrigado pela pergunta. E também não, tá? Não existe um macete específico. O que você pode fazer, como o próprio jogo indica, é melhorar o nível da sua plantação, tá? Porque quanto maior for o nível da sua própria plantação, esse nível aqui em cima, mais fácil vai ser para você roubar as flores dos outros, tá? Mas não existe um macete, você faz isso aqui para roubar. Por exemplo, esse cara aqui é nível 33, a minha é nível 31, mas como os níveis já são bem altos, eu vou conseguir roubar tranquilamente, ó. Percebe aqui, tá vendo? 4 flores. Só que tem outro detalhe importante: quanto maior for o nível da flor que você também quer roubar, mais difícil vai ser. Flores que você não consegue de maneira gratuita, flor roxa no caso, você não pode roubar, você só consegue roubar flores até a cor azul, tá? Mas a cor azul é muito difícil de roubar também, porque ela já é uma flor mais rara. Então vai depender da raridade da flor e também do nível da sua própria plantação e da plantação da pessoa que você quer roubar, claro. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Próxima pergunta aqui é da Hermínia Aquino. Ela pergunta o seguinte: como fazer e quanto gasta para fazer equipamentos como o Senhor da Guerra? Hermínia, muito bom, muito boa pergunta. Já tem um vídeo aqui no canal explicando especialmente sobre isso, tá? Sobre os equipamentos pagos, mas eu vou responder para você aqui também. Para você fazer qualquer equipamento como Dominante, Senhor da Guerra, Conjunto da Glória, qualquer equipamento que seja pago, você vai precisar primeiro desse equipamento aqui do Conjunto do Massacre. Você pode clicar aqui diretamente no conjunto, vir aqui, clicar em cima da pedrinha do Conjunto do Massacre e clicar aqui em cima. Você vai clicar em obter e aí você vai ser redirecionado para esse pacote. Essa é a maneira mais prática de você fazer um massacre e a mais em conta. Então você vai gastar um pacote de 549, tá? Não tem como ser mais barato do que isso, e você vai ganhar 20 pedras. Com essas 20 pedras da obsidiana, que é a pedra especial do massacre, você vai conseguir montar todo o conjunto, né? Todas as 6 peças, ou até mais. Você pode fazer 20 peças se você quiser, utilizando só uma pedra em cada. Porque o massacre ele é obrigatório para você subir para os outros conjuntos. Para você fazer Dominante, Senhor da Guerra e aí por aí vai, você vai precisar obrigatoriamente do massacre. Só que qual que é o detalhe? O massacre custa apenas um pacote. O Dominante, Senhor da Guerra, vai custar no mínimo 2. Isso se você comprar os pacotes desses equipamentos do Dominante no evento de compra em dobro. Porque tem um evento que ele vem a cada 3, 4 meses, que você compra um pacote e ganha outro em dobro, tá? Então você pode comprar os cupons, né, para melhorar o equipamento, tá? Você não vai comprar o equipamento direto, não tem como, você precisa melhorar o equipamento. E quando você fizer isso, você vai comprar os cupomzinhos de melhora. No total, você precisa de 60 cupons. Cada pacote que você compra vem 20. Então, se você comprar na compra em dobro, o que vai acontecer? Você vai comprar um pacote e vai ganhar outro pacote. Ou seja, você vai ganhar 20 em um e 20 no outro. Então, vai faltar só mais um pacote. Então, você vai comprar 2 pacotes e vai ficar com um total de 80 cupons. Mas o que você precisa são 60. Tá? Então, de toda forma, vai sobrar 20. E aí você pode deixar parado, porque
tem o que fazer, tá? Mas o mínimo que você vai gastar é isso. Então, a cada equipamento que você for subindo aqui pra frente, você vai precisar de no mínimo 2 pacotes. Se você tiver pressa e não tiver no evento de compra em dobro, aí vão ser 3 pacotes para comprar os 60 cupons. Eu indico você esperar o evento de compra em dobro, porque são R$500 em cada pacote que você vai comprar. Então é um pacote para o massacre e 2 pacotes para qualquer conjunto que você for fazendo daí para cima, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Mas como eu falei, tem um vídeo no canal explicando exatamente sobre isso mais em detalhes, tá bom? Qualquer coisa você vai dar uma olhadinha lá. Eu explico sobre equipamentos free e equipamentos pagos também, tá bom? A última pergunta que eu vou trazer para vocês aqui agora é a pergunta do Rodrigo Andrade. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber o seguinte: sobre os renegados e ataques de veículos, e se compensa focar somente em ataques de veículos ou se deve balancear todas as tropas? Rodrigo, excelente pergunta. Uma coisa que eu tô percebendo muito é que as pessoas estão esquecendo de melhorar estatísticas e estão focando somente em renegados. Só que qual que é o problema e qual que é o erro disso? Os renegados, em todos os eventos globais, exceto na cidade, eles têm a limitação de uso, né? Eles têm aquela energia da mesma forma que os vigilantes têm. Só que qual que é o problema? Quando você esgota a energia do renegado, você não pode mais utilizar ele. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ficar impedido de usar o renegado e toda a sua estratégia, por exemplo, com veículos, vai ser quebrada. Porque os veículos, caso você não saiba, é a pior tropa do jogo. Tá? A gente não utilizava ela antes justamente por causa disso, porque ela é a pior tropa do jogo. Ela morre muito fácil, ela não mata praticamente nada. Agora, não estou falando de renegado, estou falando sem renegado, tá? Então, você focar 100% nos veículos é um erro grotesco, tá? Então não faça isso. Qual que é a minha estratégia? Eu continuo evoluindo a motociclista, continuo evoluindo brutamonte. No meu caso, o meu foco é motociclista, mas se o seu foco era atirador, evolua o atirador. Por quê? Porque você não vai poder utilizar o renegado em 100% das vezes. Tá? Na grande maioria do tempo, você só vai poder usar o renegado por um curto período de tempo até a energia dele se esgotar. Então, quando essa energia se esgotar, você precisa da sua estatística principal, né? Como eu estou mostrando para vocês aqui agora, a minha estatística principal é a de motociclista, né? Então, por exemplo, nessas batalhas aqui, eu praticamente nem estou usando renegado. Eu estou utilizando mais a minha estatística. Aí o pessoal falou, quando eu fiz um vídeo recentemente sobre renegado, o pessoal perguntou: mas então quer dizer que a estatística não está sendo computada na hora do ataque? Não foi isso que eu falei, tá? O renegado em si, ele não analisa a sua estatística. Então, para o renegado, não importa ataque, não importa defesa, não importa nada. Cada renegado, ele possui uma estatística própria, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Os renegados têm a técnica, tem como é que fala? O físico, a força, enfim, tem essas estatísticas aqui. Essas são as estatísticas de cada renegado, tá bom? É diferente da estatística que a gente utiliza no dia a dia. Mas não significa que a sua estatística normal de ataque, defesa, vida, dano não vai ser utilizada na batalha. Ela vai. Elas vão ser utilizadas simultaneamente. Por isso que é importante você ter uma estatística forte, de uma tropa forte, que as duas principais é motociclista e atirador, para que você esteja utilizando também. Só para você entender melhor. Tá vendo aqui essas tropas eliminadas? Essas tropas eliminadas são as tropas que as suas próprias tropas mataram com as suas estatísticas, excluindo qualquer renegado. Tá? E essas aqui, ó, eliminadas por renegados, é a estatística que os seus renegados mataram, tá? No caso, as tropas que seus renegados mataram. Dependendo da tropa que o inimigo está utilizando na formação, dependendo de uma série de fatores, esse número aqui pode aumentar e esse diminuir, ou o contrário. Tá? Recentemente eu coloquei um vídeo de ataque que eu fiz, no qual tinha lá mais de 2 milhões de mortes por renegados e mais de 2 milhões de mortes por tropas. Isso mostra que os dois estão ativados simultaneamente. Tá? Por isso que você jamais pode ficar focando somente em uma tropa. O ideal é o balanceamento, né, o equilíbrio, mas sempre priorizando a sua principal estatística. No meu caso, motociclista, no seu caso pode ser qualquer uma. Ontem foi a primeira vez que eu vi um jogador utilizando formação de veículo. Pode utilizar? Pode. Inclusive ele está utilizando aqui, ó. Só para vocês verem, ó, aqui, ó. A maioria das tropas dele são veículos. Só que qual que é o problema disso? Se ele, por exemplo, tiver lá atacando num evento global, em Las Vegas, sei lá, qualquer evento global que tenha energia, a limitação da utilização.
Se a energia do renegado dele acabar, ele tá ferrado. Por quê? Porque ele não vai ter tropa, tá, para atacar. Percebe que ele não tinha tropa praticamente nenhuma, tá, de motociclista ou qualquer outra tropa, somente veículos. E os veículos, gente, não são eficientes sem o renegado. Entenda isso. Se o renegado não puder ser utilizado, você tá ferrado. Então, a melhor estratégia é você subir a sua principal estatística e manter o renegado como segundo plano e jamais como primeiro, como eu falei agora, tá bom? Então espero que tenha ficado claro, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou tentar esclarecer melhor, beleza? Galera, essas foram as perguntas que eu selecionei aqui pra gente responder agora. Se vocês tiverem um feedback bacana aí, dependendo do feedback de vocês, eu vou responder em outro vídeo, tá? Da mesma forma que eu fiz agora, as demais perguntas que ficaram. Então eu escolhi somente 5 perguntas para não ficar um vídeo tão longo, apesar que ficou, mas eu tentei sintetizar o máximo possível para esclarecer para vocês, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e mais uma vez, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo um conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês, fechou? Então até o próximo vídeo e falou!